Pô, Tu vai escolher qual time? Ah, cara, não sei não. Sabe, vamos estudar, né? Melhor estudar. Vamos estudar estatística? Bora. As primeiras aplicações do pensamento estatístico estavam voltadas para as necessidades do Estado, na formulação de políticas públicas, fornecendo dados demográficos e econômicos. A abrangência da estatística aumentou no começo do século XIX, para incluir acumulações e análise de dados de maneira geral. Hoje, a estatística ela é largamente aplicada nas ciências naturais e sociais, inclusive na administração pública e privada. Os fundamentos matemáticos foram postos no século XVII, com o desenvolvimento da teoria das probabilidades de Pascal e Fermat, que surgiu com o estudo dos jogos de azar. O método dos mínimos quadrados foi descrito pela primeira vez por Carl Friedrich, cerca de 1794. O uso de computadores modernos tem permitido a computação de dados estatísticos em larga escala e também tornaram possível novos métodos antes impraticáveis. As primeiras aplicações do pensamento estatístico estavam voltadas para as necessidades do Estado, na formulação de políticas públicas, fornecendo dados demográficos e econômicos. A abrangência da estatística aumentou no começo do século XIX, para incluir acumulações e análise de dados de maneira geral. Hoje, a estatística ela é largamente aplicada nas ciências naturais e sociais, inclusive na administração pública e privada. A estatística é a área da matemática que coleta, analisa e interpreta todos os dados numéricos para o estudo de fenômenos naturais, econômicos e sociais. O estatístico planeja e coordena organizando e analisando e interpretando os resultados. Toda pesquisa parte de observação de um grupo de elementos que possuem pelo menos uma característica em comum. Esse grupo é chamado de população. Ao observar a população com a estatística, tomamos como base o estudo de certas características dos elementos dessa população, idade, altura. Essas características são chamadas de variáveis. Existem dois tipos de variáveis, a qualitativa e a quantitativa. Na qualitativa, seus valores não são expressos por números. Exemplo, sexo, cor, esporte. Já na quantitativa, seus valores são expressos por números. E existem dois tipos de variáveis quantitativas. A discreta, quando numa contagem, seus números são inteiros. E a contínua, quando expressa por contagem, seus números não são inteiros. Exemplo, idade, que são números quebrados. Técnicas de amostragem. Numa pesquisa, nem sempre é possível estudar todos os elementos de uma população. Neste caso, podemos estudar uma parte dessa população. Essa parte chamamos de amostra. Entre as principais técnicas de amostragem, temos a casual e a proporcional estratificada. Casual, quando a amostra é formada por qualquer elemento da população. Nesse caso, podemos numerar essa população de 1 a n, e em seguida sortear determinado número de elementos, os quais irão compor a amostra. Proporcional estratificada, quando a amostra é formada de partes convenientes da população, chamada de estratos. Nesse caso, obtemos elementos da amostra proporcional ao número de elementos correspondentes. Frequência, para quem não sabe, é a quantidade de vezes que cada valor é observado na amostra. Para facilitar essa visualização, nós utilizamos um método chamado de distribuição de frequência, ou então a tabela, colocando os valores nessa tabela. Se dividirmos o valor da frequência pelo número de elementos, obteremos a frequência relativa. Essa frequência relativa geralmente é utilizada em forma de porcentagem, para melhor visualização. A média aritmética é o quociente da soma de dois ou mais valores pela quantidade de valores observados. A mediana de um grupo de valores ordenados crescente ou decrescente é o termo no qual divide o grupo em duas partes com a mesma quantidade de termos cada. A moda é o termo ou os termos que se destacam por apresentar maior frequência no grupo pesquisado.
Vamos mostrar um exemplo de média, moda e mediana. Aqui temos um boletim de um aluno e obtemos as seguintes notas: português, nota 9, matemática, nota 6, química, nota 8, física, nota 5 e história, nota 6. Para encontrarmos a média desse boletim, pegaremos números de elementos e dividiremos pelo mesmo. Pegamos o 9, mais 6, mais 8, mais 5, mais 6 e diminuiremos pelo número de matérias, 5. Encontraremos 6,9. A moda é o número que aparece com mais frequência. Encontraremos a nota 6. E a mediana é o número que na ordem decrescente ou crescente encontraremos o termo central. Caraca, galera, ganhei na Mega Sena. Tá bom, legal. Tem como me falar os números que foram sorteados? Tem sim. Foi 1, 12, 13, 17, 22 e 30. Nossa, cara, que legal. Será que dá pra tirarmos a média aritmética e a mediana desses números? Mas é claro que dá, né? Claro, veja o exemplo. Bom, para calcular a média aritmética dos números sorteados da Mega Sena, basta somar todos eles e dividir por 6 por elementos. Somando 1 mais 12 mais 13 mais 17 mais 22 mais 30, dividindo por 6, dá 15,8333. Então essa é a média aritmética dos números. Para achar a mediana, é importante colocar os números em ordem, pois se não estiver em ordem, pode dar um número errado. Colocando em ordem, você vê que o 13 e o 17 são os termos do meio, porque dividem o conjunto de números em duas partes iguais. Mas a mediana não pode ser dois números, então precisamos tirar a média aritmética desses dois. Somando eles e dividindo por 2, dá 15. A diferença entre cada valor é a média do grupo chamado de desvio. A média aritmética dos quadrados do desvio é uma média imaginária, chamada de variância. A raiz quadrada da variância representa uma medida real chamada de desvio padrão. Não, mas dá pra botar ainda. Alguma coisa, sabe? Manda um oi aí, Gil. Tranquilo? Galera, ganhei na Mega Sena. Tá bom. Tem como... Tá bom. É nós que voa, bruxão.